Para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você vamos receber ela, que é otorrinolaringologista, a doutora Dariene Pucci de Araújo, para entrar na nossa salinha da saúde. Doutora, popularmente doutora Dari, bem-vinda, por favor, entra, abre a porta, olha que maravilha. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Frei. Boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para ajudar a cuidar um pouquinho melhor da nossa voz. E eu preciso, doutora, a gente usa a voz o dia inteiro. E hoje a gente vai fazer exercício como brrr, brrr, brrr. Vamos, vai ensinar também? Aquecer voz? Aí a gente já pega fono para ajudar a gente mais ainda nisso. Doutora, por favor, sente. Que maravilha. A doutora Dariene, ou popularmente doutora Dari, eu já falei para ela antes de começar o programa que o sobrenome dela é Dariene Pucci, e nós temos um santo, Santo Antônio Maria Pucci, lá de Viareggio, na Itália, Servita, parente aí, olha que maravilha, doutora. Privilégio. Eu fiquei o compromisso de passar toda a biografia do Santo Antônio para ela conhecer, viu? Vou que maravilha, depois. Viu? Doutora, a nossa voz a gente precisa, é o nosso instrumento de comunicação, né? Mas a gente está vivendo esse contexto assim de outono, né? Ela tende também a sofrer as consequências climáticas também? Com certeza, né? A nossa voz, basicamente, a gente precisa de água. E aqui na nossa região, a época do outono é caracterizada muito pela questão do tempo seco. E aí, o ressecamento do ar influencia diretamente na parte das pregas vocais também. E a gente precisa hidratá-la sempre. Esse é o básico de tudo, né? O nosso organismo, 98% dele é água, né? Então a gente precisa de água para tudo, e a voz principalmente. A gente não precisa tomar 1 litro por vez, mas é pequenos golezinhos assim para sempre hidratar. Exatamente. E o ideal às vezes até a gente fazer isso, que a gente tome pelo menos uns 8 copos de água, que vai dar mais ou menos aí a quantidade de 2 litros de água por dia. Entendi. Né? E o importante é que seja mesmo em doses menores, porque ninguém consegue tomar de uma vez só ali 2 litros de água, a não ser que você esteja com muita sede mesmo, né? E aí você conseguir colocar isso na sua rotina. Cada professor, por exemplo, a gente agora falando de quando em quando, é sempre bom dar uma hidratadinha ali na voz. A gente tem a nossa mesa aqui, depois eu vou pedir para nossos câmeras mostrar, que a gente tem alguns assim produtos, etc., que além de enfeitar o nosso cenário, a doutora vai explicar também assim o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que não faz bem. Eu já vi que tem cigarro, tem álcool aqui, tem mel, limão, maçã, água, gengibre, chicletes assim, né? Ou seja, goma de mascar, balas, caramelos, tem de tudo aqui, sal. Daqui um pouquinho ela vai explicar os detalhes aqui, viu, né? É muito importante. Agora, doutora, de repente a gente acorda, né? A nossa voz está descansada, ou de repente a gente não tem aquele cuidado básico e de repente a gente sente que a nossa garganta tem um certo pigarro. É tendência nossa tentar limpar e começa cada vez mais forte para tentar. Nessa hora, primeiro, é certo fazer assim? E o que a gente pode fazer, doutora? Certo. A sensação do pigarro, na verdade, é uma irritação que a gente tem na garganta, que pode ter várias causas, né? E esse pigarro, ele vem porque ou a gente está com uma quantidade maior de secreção, às vezes durante a noite, algumas pessoas respiram mais pela boca do que pelo nariz, então isso ajuda a ressecar a garganta. Então ela não teve aquela umidificação e dá a sensação de uma aspereza, que vem a sensação do pigarro em si. Okay. Pigarrear, você está prejudicando a prega vocal, porque na força que você faz um trauma e ela não está com uma umidificação adequada. Então, quando você não tem uma umidificação, está seco e você tenta forçar para, aí você vai machucar ela com certeza. Aí, porque as cordas vocais, doutora, assim, eu não sei, tem até um desenho aqui, fique à vontade, doutora, assim, dá licença aqui, para você que está em casa, é a anatomia da nossa garganta aqui. Eu não sei se isso aí separa, doutora. Assim, acho que isso ajuda bastante a gente para entender um pouquinho como que anatomia, funciona, o que acontece, né? Que a maioria das pessoas olha, tem o pescoço, uma coisinha pequenininha, o que tem tudo aí dentro? Então, assim, a gente tem essas estruturas aqui, essa parte aqui, que é a epiglote. A epiglote é o que vai fazer com que a gente Pode feche... olhar na TV lá, doutora. Assim, vai fazer com que a gente feche essa região quando a gente vai engolir. Ok. Tá? Então, essa região aqui é o que a gente vai... A faringe, né? Exatamente. Essa parte a gente vai para a parte do pulmão, então a gente não pode deixar com que o alimento caia, né? Então ela vai fechar. Durante a fala, ela vai estar nessa posição aqui, como está o protótipo, aberta, e vão ter as movimentações das pregas vocais que estão aqui dentro. Bem lá dentro. Bem lá dentro. Acho que ele abre aqui.
Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ok. Aqui a gente consegue ver melhor ainda. Isso é como se cortasse aqui no meio para a gente conseguir entender essa região, tá? Então, aqui a epiglote que a gente tinha conversado antes, e essa região é a região glótica, que é onde a gente tem a parte da prega vocal. As cordas vocais estão ali. Isso. Na verdade, a gente não chama de corda vocal. É prega? É prega vocal, tá? Mas é popularmente conhecido mesmo como corda vocal, tá? Mas o nome correto... A gente que toca violão, instrumento musical, então a gente... Aí é a corda, né? Aqui a gente chama de prega vocal como uma terminologia assim, né? Então, essa região aqui, principalmente, é o que a gente consegue ver, é a região glótica, e a gente tem o que a gente chama de prega vocal, né? Verdadeira e a falsa. Tá? A falsa, ela ajuda às vezes quando a gente tem algumas alterações na voz a forçar mais a voz e melhorar a qualidade em si, tá? A prega vocal verdadeira, ela fica um pouquinho mais embaixo, até por uma questão de proteção. Tá, ok. Tá? Okay. Essa região... inteligente, né? É perfeito, né? Corpo humano... Né? E aqui essa região posterior, que é a parte que a gente chama, tem algumas cartilagens, a questão de terminologias aritenoide, aqui a questão de que a gente tem a parte do esôfago, então a gente engoliu, a comida vai escorregar por aqui. Quando a gente tem alguns problemas de saúde, por exemplo, refluxo, a gente pode fazer com que chegue o ácido aqui. E caia para... E caia para essa região das pregas vocais. Entendi. Então, essa questão do pigarro o tempo todo tem muita relação com a parte de refluxo. Entendi. Tá? Porque fica fazendo uma agressão nessa região aqui de trás e facilita com que tenha uma irritação direto na prega vocal também. A falta de higiene, doutora, assim, de repente, na língua, ela também influencia? A gente tem que ter uma boa higiene da cavidade oral como um todo, né? Então, assim, se a gente não tem uma saúde oral adequada, a gente vai ter maior quantidade de micro-organismos que podem gerar infecção, tanto na região da orofaringe quanto nessa região da laringe e afetar as pregas vocais. Uma pessoa que tem, de repente, assim, doutora, uma pessoa que fala muito alto, grita, ela vai ter problema? O que é chamado um calo nas pregas vocais? Então, o calo nas pregas vocais, que a gente chama dos nódulos vocais, eles na verdade são um trauma, é tipo de lesão que a gente diz fonotraumática. Então, na hora que você está usando de forma errada a voz, você vai ter essa produção, é igual quando a gente vai fazer alguma outra coisa, por exemplo. Estamos fazendo uma academia, por exemplo. Certo. Exercício físico. Você deu uma estiradinha ali de uma forma que não era para fazer, vai gerar um trauma no local, então vai gerar uma inflamação. O nódulo vocal, a parte do calo vocal, nada mais é do que isso. É um local que você está machucando o tempo todo e vai formar ali uma proteção. Tá? Então é quase como se fosse uma fibrosezinha, forma uma bolinha nessa região e geralmente ela acontece dos dois lados. Doutora, vamos entrar nesta mesa aqui, doutora. A senhora explica para nós, assim, a produção preparou com sua orientação alguns produtos assim, o que faz bem, o que não faz bem, por que faz bem, por que não faz bem, doutora? Eu sou de comer muita maçã. Ótimo, isso é super importante. Maçã é boa para a saúde vocal. É perfeita, tá? É um dos principais alimentos que a gente realmente recomenda para quem usa a voz, praticamente, né? Todo mundo em algum momento tem que usar a voz no seu dia a dia, mas para quem realmente é profissional de voz, que usa ela como instrumento de trabalho, colocar uma maçãzinha no dia ajuda muito. Para quem tem 28 anos de rádio e 22 anos de televisão, tá bom? Tem que usar, tem que comer maçã. Faz parte da rotina, com certeza. Tá? A maçã, ela tem características que são bem específicas na parte da garganta, ela tem algumas propriedades que ela funciona como se fosse um adstringente. Então, ela ajuda realmente a fazer uma limpeza das pregas vocais. Tá? Além disso, ela é rica em vitamina E e vitamina A, que são vitaminas importantíssimas para a função também da voz. Tá? E a questão ali da vitamina A e da vitamina E, elas influenciam diretamente na função ali, na questão de hidratação e na questão de... Agora, como é que eu posso falar? vai lembrando aí. Agora, doutora, me diz uma coisa assim, ok, é boa para a saúde vocal, etc., mas quando a gente está mastigando a maçã, eu vou fazer uma pergunta para ela assim, quando a gente está mastigando a maçã, né, como é que é o canal do ar? É a laringe? Vai ser a parte da laringe. E a faringe quando vai a comida, né? Isso. Ok. Mas quando a gente vai mastigar maçã e outro alimento, a gente mastiga e vai para faringe, vai para o canal do estômago.
Por que isso aí influencia na voz? Então, pela questão da absorção e porque na parte da maçã em si, essa característica dos alimentos que ela tem, principalmente na casca, ela faz essa sensação de limpeza, por causa das propriedades mesmo dela. Porque muita gente... Por que eu estou perguntando? Muita gente diz assim, eu tomo as minhas, né, o meu álcool, para não chamar propaganda, vai para o estômago, não vai para o pulmão, né, mas... prejudica. Tudo que a gente ingere vai ser absorvido, né? O que o organismo entende como não é bom, a gente não vai usar, vai ser jogado para a parte do intestino, vai formar o bolo fecal ou a urina e a gente vai colocar isso para fora. Mas a maioria dos nutrientes ali, tanto os bons quanto ruins, vão ser absorvidos pelo intestino. É a engrenagem do nosso organismo. Exato. Então maçã faz bem? Faz, com certeza. Faz parte da rotina para ter uma voz saudável. Ou seja, uma maçãzinha por dia, ou se vai usar... Se eu tenho uma palestra, eu tenho uma missa, um professor tem uma aula. Comer durante, comer antes, como é que é? Você pode comer antes, tá? Antes. Não tem muita mastigar regra. Bem para fazer aquele bolinho. Isso mesmo, né? A mastigação faz parte já da deglutição, do exercício, né? Porque também uma mastigação correta também influencia no jeito que a gente produz aqui a voz, tá? Então, desde aí ela já vai ajudando a gente a estimular. Tá? E aí, quando você me perguntou um pouquinho ali, a parte da mastigação, a gente mastiga a região, fica na cavidade oral, que é a primeira fase da deglutição, o organismo aqui já vai se preparando, o estômago já vai produzindo ácido, tudo para digerir esse alimento, e aí a hora que a gente vai engolir, aí sim vai ter a epiglote que vai fechar, vai vir para essa parte que a gente chama de faringe, né? Então vai passar para orofaringe, depois para a parte de laringe, e daí sim vai para o esôfago, tá? Se a epiglote não funciona direito, pode para o pulmão, e aí é quando a gente engasga. Exatamente, tá? Aí é outro... Doutora, vamos lá, o que a senhora quer falar agora? Quer começar pelos bons ou pelos ruins? Pelos bons. Então, maçã a gente já pontuou bem, a água, né? É fundamental. Já tá fundamental. O gengibre, ele tem bastante característica de ser anti-inflamatório, né? A parte das propriedades anti-inflamatórias dele ajudam como um todo, não só na parte da voz, mas na parte do organismo como um todo, né? Gengibre cru, gengibre cozido, como, doutora? Do jeito que você preferir. Entendi. Tá? A parte de, por exemplo, as pessoas gostam, assim, às vezes de chá, ele é um bom ingrediente para a gente colocar no chá. Do jeito que está assim, eu posso lavar e fazer e tentar assim, morder um pedacinho? Claro, tem aí vai de gosto. Vai de gosto, se você aguentar o ardidinho dele ali. Mas se... Pode sim, tá? Hoje é bem comum, tem várias pessoas que falam, eu faço uma balinha de gengibre e tudo. Então, o gengibre realmente é uma das coisas que ajuda. Mas tem um açúcar, né? Exato, que é uma das coisas que a gente tem que cuidar. Olha lá, então já vai naquele caramelo lá, naquelas balas. Nas balinhas. É bem comum quem tem algum desconforto de voz ou a questão do pigarro, alguma coisa, ter o costume de ter uma balinha, uns chicletes, alguma coisa, né? E essa questão da bala, tudo, o tempo todo você está estimulando com que a gente tenha a salivação. Tá. E a salivação é um primeiro passo para a gente entender que o estômago tem que produzir ácido para degradar, né, o alimento e a gente conseguir absorver as proteínas, os nutrientes. Quando a gente usa uma balinha, principalmente menta, hortelã, a menta e o hortelã elas têm a característica de fazer um relaxamento nessa região do estômago e facilita com que possa voltar o conteúdo do estômago para cima e fazer refluxo. Olha só, então é propaganda enganosa então. Um pouquinho. É mais assim, na questão de um hálito, às vezes está com a sensação de um gostinho ruim na boca, tudo bem, de quando em quando. Mas vai produzir saliva, vai produzir até um certo refluxo, porque o estômago está entendendo que, opa, está chegando comida. Exato. Olha só que e não chega. Os chicletes, um dos malefícios que a gente tem é esse, na verdade. Quem masca muitos chicletes está o tempo todo produzindo secreção lá no estômago porque, opa, cadê o alimento aqui? Exato, olha que interessante. Então, é uma falsa sensação de alívio na hora que a gente coloca na boca, porque dá aquela refrescância, aquela sensação boa, aumenta a quantidade de saliva. Então, a tendência é que você tenha uma sensação de que está mais hidratada a boca. Entendi. Né? Mas tem que cuidar se a gente usar isso em excesso. Doutor, e aquele lá que a gente está vendo lá separadinho, que vai direto aí, isso não passa pelo canal do esôfago, pelo estômago, vai direto para o pulmão, que eu estou falando do cigarro aí, doutor. Aí ele vem com tudo, porque a fumaça é quente, não é? Exato. Então, uma das principais coisas na questão do cigarro é a questão da lesão térmica, né? Então, só da questão da temperatura, tudo que a gente usa de muito quente e muito gelado,
pode prejudicar a voz. E aí o cigarro entra num primeiro momento nesse sentido. Ele vai direto, né? Ele passa pelas pregas vocais. Exato. O cigarro, a fumaça, né? Ele passa ali por dentro. Exatamente. É um contato tanto direto. Na entrada quanto na saída. E aí tem o que? A nicotina, os alcatrão da vida, que ficam tudo por ali, pode ficar ali. São mais de 3.000 substâncias que tem. Exato. A nicotina é só um primeirinho deles ali, de Nossa. tantas coisas horrorosas que colocam Então lá isso aí dentro. prejudica mesmo. Muito, muito. É um dos principais vilões da parte da voz em si. E não só da voz, mas é um dos principais causadores de câncer de laringe. Exatamente. Então, cuidado aí. Às vezes a gente encontra pessoas que têm aquela rouquidão, aquela voz rouca. Sim. O que acontece? As pessoas que fumam, elas vão fazendo com que na prega vocal faça um edema. Então ela fica inchada. Então aquela característica de uma voz mais pastosa... Fica fibrosa, alguma coisa assim? Não é fibrosa. A gente tem a sensação de que vai ficar rígida, mas na verdade ela fica gelatinosa. Então é como se ela fizesse ali uma bolsa, onde fica com um líquido e fica aquela sensação... É uma reação que o corpo tem. Exato. Né? E isso é bem característico de quem fuma. Nossa, né? Pertinho do cigarro, doutora, assim, né? Pertinho do cigarro, que às vezes está associado. Não é suco de maracujá, né? Mas é uma cerveja. Álcool, em geral. Álcool. Sim, né? A cerveja está só mostrando pra gente da questão das bebidas alcoólicas, né? O álcool, além da questão de que pode atingir a parte do estômago, pode fazer refluxo também, ele tem a característica de ressecamento, né? Porque o álcool, apesar da cerveja ser geladinha, dar aquela sensação de opa, não, alguma coisinha gelada, na verdade ele está roubando a umidade que a gente tem na garganta. Né? Resseca, né, doutora? Resseca. Esse é um dos principais. E também tem associação com a questão do câncer. Olha só, né? Ainda bem que o nosso time aqui, a nossa equipe é tudo assim, tudo saudável, né? E, Deus do céu, né? Isso é importante. Doutora, ali tem um sal ali, o que mais? Tem um sal, tem balinhas? Tem, a balinha que entra mais ou menos ali, né? As pastilhas e a parte dos chicletes. Aquele também tem a questão do vinagre, né? É comum falar assim, vamos fazer um gargarejo para ajudar a limpar a garganta. Vou colocar o quê? Vou lá colocar o sal, o vinagre e, né? Essas substâncias a gente tem que cuidar porque o vinagre, principalmente o vinagre à base de álcool, ele pode fazer a mesma questão do álcool ali de ressecar mesmo as pregas vocais. O sal, dependendo, se você faz uma vez ou outra, a sensação que dá é que o sal vai, digamos, limpar, né? Entendi. Fazer aquela limpeza, igual quando esfoliação. Vai produzir saliva, isso? Isso. Mas, na verdade, ele também causa uma agressão e o sal puxa a água. Resseca. Então, resseca também. Gente, está muito bom, doutora. A gente vai continuar mostrando aqui alguns produtos que a gente trouxe com muito carinho. E você está aprendendo? Queremos que você cuide da sua voz para falar bem, para louvar a Deus, para cantar aí no banheiro, na sua casa, com muito carinho, viu? E principalmente você que é professor, que usa a sua voz, eis as dicas fundamentais, viu? Doutora, vamos continuar então aqui. Nós temos limão, nós temos assim, junto com o limão, o mel também. Por favor, doutora. O limão, ele pode ter tanto lá quanto cá. Tá? O limão, como ele é mais ou menos o limão? Tá no meio do caminho ali, tá? Ele tem várias propriedades boas, bastante vitamina C, é uma fruta que tem bastante líquido, né? Então bastante água, mas ele em excesso também é muito ácido e também pode facilitar refluxo. Quando a senhora fala excesso, tem muita gente, a gente vê assim, doutora, muitas pessoas incentivam, profissionais inclusive, Sim. Olha, todos os dias esprema um limão num copo d'água, mistura um pouquinho com água de manhã, ajuda na questão do pH. Então, qual a sua orientação? Ele ajuda na maioria das vezes, mas isso, né, como tudo na medicina, 2 mais 2 nem sempre é 4. Tá. Então, a parte do limão, para a maioria das pessoas, ele pode ter essa propriedade mesmo de ajudar a equilibrar pH e tal, ter essas propriedades benéficas, mas em excesso. E se o paciente já tem algum outro problema estomacal, etc., refluxo. Exato, às vezes pode agravar em vez de ajudar. Então, aquela receitinha de bolo não funciona para todo mundo. Então... doutora, tem uma balinha de mel aí, doutora? O mel, ele é super importante, principalmente pela questão do própolis em si, né? O própolis, todo mundo conhece que é a questão do anti-inflamatório, tudo, e realmente ele ajuda nessa questão de uma melhora ali da qualidade da voz, né? E da questão também de cuidado, né? Então, é um anti-inflamatório natural, ajuda a gente a combater, às vezes, micro-organismos que a gente tem na boca. Tanto o mel? O mel ou o própolis. Uma colherinha uma colherinha. Não precisa ser nada muito... Tudo que é exagero... Ok. Né? O própolis, doutora, assim, é um spray. Então, eu vou usar a voz, eu vou sair, então eu dou uma borrifadinha? Pode.
Isso sim, não é uma coisa que você precisa fazer sempre, né? Ah, não, antes de dar uma aula, antes de fazer a missa, antes, sempre espirrar. Não, mas que você faça isso 1, 2 vezes ao dia, isso pode trazer benefício sim. Doutora, tem muita gente que fala assim que, não sei se está aqui, mas cebola é boa também, etc. Porque além claro, cebola é boa, né? Não para quem está falando perto do outro, né? Ou seja, como um alho, né, doutora? Mas é um bom tempero. É um bom tempero. E daí? Então, a cebola, ela também tem essa questão das características antioxidantes e a parte de anti-inflamatória, que é por isso que as pessoas falam, mas ela também, em excesso, também pode prejudicar o estômago. E aí a gente volta na questão ali do refluxo, que pode prejudicar também. Doutora, assim, agora... Não sei se tem algum outro produto que não está aqui, que a doutora lembra, que poderia citar também para quem está em casa? A princípio, sim. Acho que esses são os principais que as pessoas sempre chegam e falam, né? Um que a gente não comentou ali também foi a questão do bicarbonato. Ah, eu pensei que fosse sal. Esse aqui sim, mas aquele ali é o bicarbonato. Quando a gente fala assim, da questão dos gargarejos, tudo que em algumas pessoas a gente realmente recomenda, às vezes o bicarbonato ele pode ser uma das coisas que a gente coloca, mas não em excesso. Tá? Qual seria o ideal, doutora? Como? Colocar uma colherzinha de chá. Tá? Colherinha de chá? Uma colher de chá, você coloca misturando um pouquinho de água filtrada e aí sim você pode fazer o gargarejo. Mas isso não precisa ser uma rotina de todos os dias. Tá. Quando você está com alguma sensação de desconforto, alguma coisa, aí sim você pode recorrer. No gargarejo, doutora, assim, ok, a pessoa está lá fazendo o seu momento de gargarejo e de repente assim vai que engole, né? Isso também, porque é um processo de limpeza, está lá tentando limpar, purificar, mas acaba engolindo, né? Seja um gargarejo específico ou de repente um enxaguante bucal, etc. Sim. Aqui, né, o principal da questão do enxaguante bucal, que a gente se preocupa são quando usa também os enxaguantes que têm álcool. Então, o álcool, de novo, entra ali na questão do ressecamento. Acho que é o conceito de ressecar, né? Exatamente. O álcool resseca. Né? E aí, a gente não recomenda, realmente, aí é um problema quando a gente engole. Mas se for uma pequena quantidade, a princípio, o organismo vai dar conta de tomar água logo fora. Em seguida é bom? Pode tomar, porque isso vai ajudar com que ele vá direto para o estômago, né? Não a gente falou assim de cerveja, de álcool, etc., água, e chás que são quentes. A gente falou do cigarro que vai direto, que é quente, nicotina, etc., e chás quentes, principalmente a temperatura começa a baixar, então aquele chazinho gostoso, quentinho, assim, no final de tarde. Tem que cuidar com a temperatura, tá? Porque tudo que é muito quente pode causar... Também. Exatamente. O café entra na mesma questão. Eles podem fazer uma lesão térmica na prega vocal. Assim como às vezes, tá muito quente, queima a língua, também vai queimar a parte da garganta. No sul do país, doutor, é muito comum o famoso chimarrão, né? Ou seja, aí sim, que é gostoso, etc., mas tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Pela temperatura. Tanto pela temperatura quanto pela erva que eles colocam, que é a erva mate, né? Então, o chá mate e o café, que daí entram nessa questão, eles têm a cafeína, que também a cafeína em excesso também pode prejudicar, pode fazer com que a gente tenha mais refluxo, essas coisas, e ele também pode fazer fazer uma desidratação. Entendi. E doutora, assim, quando a pessoa está indo lá e vai fazer uma visita no otorrino, tem aqueles exames todos, estroboscopia, né? E etc, e vai lá nas cordas vocais, nas pregas vocais, e aí acontece alguma coisinha, tem alguma coisa, aí como é que fica? Ou seja, um câncer, por exemplo, aí, doutora? O câncer já é a lesão ali mais grave que a gente pegaria, né? O último estágio. Dramático. Então, assim, sinais que a gente pode ter alguma coisa que está errado na garganta, a rouquidão geralmente é o primeiro, né? É o primeiro aviso. É o primeiro aviso. Tem alguma coisa que não está certo. A gente pode ter, às vezes, uma questão da rouquidão quando a gente teve depois um resfriado, alguma coisa que realmente fez uma inflamação e por algum tempo ali ficou esse machucadinho, né? E aí isso vai passar. Mas quando essa rouquidão persiste por mais de 15 dias, né, não tá melhorando, você vê, não, já passou aquilo, mas continua, tá ali, todo dia, isso é um sinal ali de alerta pra gente. Entendi. E, claro, questão dos nossos hábitos de vida que vão influenciar pra gente pensar já em algo que possa ser mais maléfico, como um câncer, né, um pouco mais prejudicial, ou uma lesão benigna, né? Então,
quando chega com alguma queixa dessas, a gente vai fazer realmente o exame, que é a videolaringoscopia, né? Esse exame é como se fosse uma endoscopia, mas aqui da parte da garganta. Então a gente vai entrar com a câmera, pode ser tanto pela boca quanto pelo nariz, e aí a gente desce até a região da laringe, e a gente vai pedir para a pessoa falar um E, um I. Eu já fiz esse exame, doutora, assim, já fiz assim. É muito interessante que você vê as pregas vocais, as cordas vocais, assim, elas estão lá vibrando e depois em câmera lenta. É impressionante, é bonito de se ver. É lindo mesmo. E isso é bem o que a gente chama de onda mucosa. Essa vibração é realmente uma prega vocal saudável, quando ela consegue vibrar e você vê essa câmera lenta ali, essa movimentação. Nossa, né? Mas assim, existem cirurgias, doutora, assim, porque a gente vê cantores, assim, etc., né? Cantores famosos, enfim, que ele fez uma cirurgia nas pregas vocais, a voz já não é mais a mesma, etc., ou perdeu a voz, e aí? Isso pode acontecer, né? A gente tem algumas lesões quando a gente não consegue, por exemplo, o calo vocal. O principal tratamento que a gente tem vai ser a fonoterapia. Porque o calo vocal é aquele trauma. Não bate ali, não. Isso. Fica um vazio aqui, um espaço. É uma forma errada que normalmente é uma forma errada de usar a voz, então você não está usando da maneira correta e você está fazendo com que ela fique batendo no mesmo local sempre. Às vezes por forçar um timbre de voz que não é teu, então às vezes em aula você quer falar mais alto, tal, né? Tá rolando aquela baguncinha ali, o professor vai falar mais alto, vai dar um grito. Isso vai fazendo esse trauma. E aí, quando faz esse trauma, a gente precisa de um repouso vocal, como você comentou no início do programa. É recomendado que a gente faça essas pausas a cada hora, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, para dar uma pausa, tomar uma água, ajudar na parte da hidratação, repouso. E, além disso, o que a gente se preocupa quando fica muito ali, que ao longo do tempo, essa lesão, normalmente com o tratamento, com a parte da fonoterapia, a maioria resolve. Tá? Mas em alguns casos, quando fica muito intenso, pode ser necessário, às vezes, a gente precisar de uma cirurgia para corrigir. E tem cirurgia? Tem cirurgia, tá? A gente tem outros tipos de lesões também, que às vezes a gente até nasce com elas, que a gente pode abordar também na parte cirúrgica e que nada mais é do que tentar remover essa lesão. Tá? Só que na hora que a gente remove, pode fazer, às vezes, alguma fibrose, alguma coisa e ficar mais rígida. Porque a gente tem que ter noção, doutor, assim, quando a gente fala de pregas vocais, cordas vocais, a gente tem uma ideia assim de corda, de um violão, por exemplo, várias cordinhas que uma arrebenta. Não é isso, né? Não. É uma membrana, né, doutora? Exatamente. É uma membraninha bem fininha que ela fica vibrando e batendo uma com a outra o tempo todo. Então, conforme a gente vai fazendo o E e o I, elas vão tendo um tipo de mobilização. É um Vzinho que fica isso, assim, né? Interessante. Agora, é interessante que a doutora falou uma coisa importantíssima, ou seja, todo o Brasil, o ser humano, ele é musical. O ser humano gosta de cantar e cantarolar, tem uns da parte profissional, enfim. Mas tem muita gente que gosta de cantar imitando o seu artista preferido, tentando cantar na mesma tonalidade, na mesma extensão vocal, como se diz. Então, é perigoso isso, porque, como disse a doutora Dária aqui, a pessoa pode forçar, e de tanto forçar, pode ter consequências na frente. Então, o máximo é cantar com o confortável, né, doutora? Exato. Tudo que você sair da tua zona de conforto, você pode estar trazendo algum prejuízo. Isso, às vezes, quando você vai no show, alguma coisa, ou que você canta muito alto, ou, às vezes, até ambientes que estejam muito ruidosos, que você tenta fazer uma conversa e aí você sobe muito o volume da voz, isso também você pode fazer ele um trauma. E aí, se, por exemplo, tô meio resfriado hoje, e fez um esforço vocal maior, a gente aumenta a chance de fazer uma lesão na prega vocal. E é interessante que nós estamos nesse contexto ainda de pandemia, né? A gente sabe que outro dia foi feito um comentário, eu estava vendo uma reportagem assim, temos pandemia, o que tem a ver o som, né? A altura do som com a pandemia? Claro, não é o som que vai transmitir o vírus, só que num volume muito alto, as pessoas tendem a falar mais alto, a gritar, né? Gritar, falando, etc. Então, claro, gritando tem a possibilidade do vírus, né, voar mais longe, né? Então, é nesse sentido, né, doutora? Exatamente, né? Tudo que você tem que fazer mais força, você faz uma expiração mais forçada, porque nada mais é do que a voz tem essa membraninha, né, ali que a gente tem. Então, quando passa o ar na hora da expiração, é ele que, conforme está ali a posição da prega vocal, vai fazer realmente sair as nossas palavras. Uma pessoa que, doutora, assim, que está atacada, ela está resfriada, gripada, até com um problema mais grave, pneumonia, ela vai tossir muito. Se o processo de
tossimento, se essa é a palavra, ou seja, também força? Também força, né? Ela faz uma agressão porque a tosse é quando tem alguma coisa no pulmão que o organismo está tentando colocar para fora. Então a força vai passar por ali. É muito grande, tá? Então na hora que você está forçando muito, e aí é por isso que a gente sempre fala quando está resfriado, toma um chazinho, se hidrata mais, tá? Porque isso interfere bastante. Então esse trauma em excesso na região, se você não conseguir dar um conforto na parte da hidratação ali, na água, o chá, você não vai ter essa agressão mais intensa. Entendi. Nós temos uma pergunta, diretora, nós temos uma pergunta que chegou aqui. O Ailton mandou uma pergunta por vídeo. Ailton, o programa é teu, pode fazer a pergunta. Boa noite, Frei Rinaldo. Gratidão participar do programa com vocês. Eu sou o Ailton de Minas Gerais e a minha dúvida é sobre a maçã. Eu gostaria de saber se ela tem realmente algum efeito positivo se consumida antes de alguma apresentação musical ou de alguma palestra. Se não tiver algum efeito positivo, quais os exercícios básicos que podemos fazer antes de uma apresentação? Obrigado, fiquem com Deus. Pelo jeito que ele falou assim, ele usa bastante a voz, né? Parece ou é um cantor ou um palestrante. Muito bem, Ailton, ela já falou da maçã, mas para você que está acompanhando agora, para você que chegou agora no programa, vamos recapitular um pouquinho aí. Então, Ailton, a parte da maçã, ela é super importante. Tanto que desde, né, por que tem aqueles desenhos desde pequenos? Levando uma maçã para o professor, né? É justamente isso. Então, você realmente usar a maçã alguns minutos antes de você fazer uma apresentação, realmente é uma coisa interessante, tá? Ela vai ajudar a dar uma limpeza. Descascada com casca? Com casca. Com casca. Com sim. casca. E mastigar bem, né, doutora? Exato. A mastigação faz parte, né? É o primeiro... Até mesmo do exercício, né? Exatamente. E por isso que a gente gosta da maçã também, porque além dela ter a questão do efeito adstringente, antioxidante, as vitaminas, ela faz esse exercício muscular aqui na parte da, né, da musculatura orofaríngea mesmo. Então, a maçã... E além disso, ela ajuda a limpar os dentes. Exato, né? é um então, bom exercício. Ela ainda tem uma outra função aí que ajuda. Mas é por tudo isso. Deixa ela um gostinho faz bom na boca também. Também, né? Mas é justamente por isso que a gente gosta tanto da maçã. Pelas propriedades e pela questão da musculatura que ela utiliza e pelo esse efeito de adstringente, então de limpeza mesmo das pregas vocais. Então, foi bom perguntar, viu? Pois não. Em termos de exercícios que ele comentou ali, sempre aquecer a voz, né? Ali que você comentou no comecinho do programa, fazer ali as letras. O BR, né? O BR. Brrr, brrr. Você vai fazer melhor que eu, não vou nem arriscar aqui. Brrr, trrr. Eu faço também assim, e fico, né? Ou seja, eu preciso disso. Exatamente. E de você manhã eu rezo missa às 6 da manhã, 7 da manhã a missa, todo dia. Então eu vou no carro até a igreja tentando aquecer um pouquinho. E é exatamente isso. A gente vai fazer exercício, a gente não se aquece antes. É a mesma coisa. Tudo que a gente vai começar a usar, a gente se prepara para tudo. E a voz também precisa ser preparada. Doutora, eu não sei se a gente não quis perguntar ou de repente para não ter problema de consciência, né? E o chocolate? Tá. Chocolate todo mundo gosta, né? Difícil de não gostar. Mas o chocolate, ele é um derivado de leite também, porque é uma das bases. E o leite faz com que a gente produza mais muco. Okay. Então, esse muco também faz com que a gente tenha uma dificuldade maior de vibrar a prega vocal e ter uma vocalização adequada. Então, também esse excesso da Páscoa ali, né, que agora vem aí a quantidade do chocolate em excesso, que eu já tenho visto isso no consultório, puxado um pouco a orelha, realmente é uma das coisas que a gente vê que pode prejudicar. Então, antes de palestra, essas coisas, nada de chocolate. Né? Evitar o chocolate, evitar leite, o café, os derivados. Né? Isso é importante, assim, porque tem as consequências. É um gostinho bom, a gente sabe, enfim, mas nem sempre o gostinho bom faz bem. Principalmente aí a questão vocal. Ô, diretora, parece-me que tem muita gente que mandou, assim, as suas perguntas via vídeo, é verdade, né? Quem é o João Paulo? João Paulo participa aqui do Saúde e Fé com a sua pergunta, João Paulo. Eu gostaria de saber quais os procedimentos que eu devo fazer para ter uma voz boa, para usar bem a voz para falar em público ou para cantar. Uma garrafinha de água com ele. Primeiro passo. Né? A parte realmente ali que a gente precisa, a hidratação, sempre, né? Ele pode pegar essa dica da maçã antes, nada de cigarro. Exato, né? Né? A parte de enxaguatórios bucais com álcool, outras coisas, mas o principal é sempre tomar água. Se tiver alguma coisa rápida, a maçãzinha ali, mas fugir das outras coisas, balinha, essas coisas que possa prejudicar.
Porque a balinha pode fazer muita saliva, mas assim, pode criar um excesso de muco, né? A gente fala assim, mas a gente tem custa, né? Nós somos teimosos, a gente não obedece as coisas, né? Assim, mas tá aqui a doutora Dari para dizer o que é certo, né? Se a gente faz ou não, é nossa consciência e vamos ter consequências, viu? Temos mais perguntas? Tem um WhatsApp? Opa, WhatsApp chegando com muito carinho. Então, é o Luiz Pacheco de Petrópolis, Rio de Janeiro, doutora, assim. Ele disse, boa noite, Frei, doutora. Tenho uma dúvida, por que minha voz fica oscilando durante o dia? Doutora, a senhora vai ter que ir com torcicolo. Então, olha lá, tá lá em cima. Lá. Não, dá pra ver aqui. É o nosso amigo Luiz, doutora. Então, Luiz, a voz, normalmente o que acontece? Durante a noite a gente está em repouso, né? Então você não usou ela, você dormiu. Se você tem uma respiração adequada, você dormiu de boca fechada. Então, garantiu com que ela estava tendo ali toda a umidade necessária. O que acontece? Durante o dia, você vai fazendo o esforço vocal, então, se isso está acontecendo, pode ser que você esteja usando a voz de forma errada, né? E aí é importante realmente procurar a ajuda de um otorrinolaringologista para fazer o diagnóstico adequado disso, do porquê que isso está acontecendo, mas provavelmente tem alguma coisa que você está fazendo de errado durante o dia, que está forçando muito essa voz, e aí está facilitando com que no final do dia ela suma. Entendi. Uma pessoa que sofre de sinusite e rinite também vai ter reflexos na voz, doutora? Com certeza, né? Que é a questão da respiração. Exato. Né? A respiração, o correto dela é sempre pelo nariz. Por isso que a gente tem a questão da função do ar entrar no nariz, vai ser aquecido, vai ser filtrado, para aí sim ele chegar na região do pulmão. Quando ele pula essa etapa, ele não vai estar com uma umidade garantida, que é na questão agora do outono, inverno, tempo seco, muito isso também. Piora a parte da rinite, sinusite, a gente não tem aquela umidade adequada do ar para entrar e chegar nessa região das pregas vocais. Entendi. O Diego Silva de São Bernardo do Campo, boa noite, Diego, que Deus te abençoe. Tem uma filha de 7 anos e ela é rouca. É normal uma criança ser rouca? Pergunta o nosso queridíssimo Diego, doutora. Então, Diego, a parte da rouquidão nas crianças tem bastante influência da questão do jeito que ela usa a voz. Criança normalmente grita mais, principalmente menina, né? Menina, ela tem uma questão de que às vezes fala um pouco mais alto, grita um pouco mais, e isso ela pode, que é uma das lesões mais comuns que a gente tem nas crianças, são os nódulos ali na corda vocal. Então é importante a gente ver se tem algum hábito que ela está fazendo isso realmente, né, a parte de uso inadequado, gritando muito, que possa estar influenciando nisso. E a nossa queridíssima Adriana também mandou essa pergunta por vídeo. Fala, Adriana. Olá, meu nome é Adriana, eu sou de Lorena e sou professora, e como toda professora, tem hora que a voz começa a falhar. E eu trabalho no ar-condicionado. Eu queria saber se o ar-condicionado pode ser o motivo da minha voz estar falhando no momento. Boa, Adriana. Ar-condicionado, ambientes com ar-condicionado, doutora. Com certeza, né? O que acontece? O ar-condicionado, para ficar gelado, tira a umidade do ar, né? Então, você está ali o tempo todo inalando um ar seco. O ar seco vai tentar puxar a umidade, né? E ele rouba a umidade que a gente tem na garganta. Isso vai ressecar a prega vocal e vai facilitar com que ela tenha lesão. Não só no ambiente de trabalho, mas também no carro, né, doutora? Assim, já... Sim, essa época de tempo, assim, quando faz esses calores exagerados, não tem como você fugir muito, né? E às vezes à noite de dormir com ar-condicionado, então ele vai sempre estar roubando essa umidade. E tudo que rouba a umidade vai roubar também na parte da garganta. Resseca e tem consequências. Então, uma dica que ela pode usar... Tem mais WhatsApp. Tem mais? Vamos lá. Então, vamos lá, doutora. Quem pergunta agora é a Kátia Chaves, de Recife, em Pernambuco. Deus te abençoe, Kátia. Olá, meus filhos têm uma voz bem fraca. Me disseram que se eu colocar eles em aula de canto, a voz melhora. A aula de canto realmente pode ajudar? Claro que pode. Sim, com certeza, né? A parte ali, a voz fraca, tem que entender o que é essa voz fraca. Tem que né? primeiro passar num profissional. Primeiro passar num profissional para entender o que está acontecendo, que realmente possa estar justificando essa voz fraca. É voz fraca só é o timbre? Às vezes é o jeito da pessoa, é o jeito da criança, ela é mais tímida, ela vai ter uma vozinha um pouquinho mais baixinha, mais para dentro, ou não. Às vezes é uma pessoa muito extrovertida, fala tal, geralmente a voz vai ser mais forte, né? Então essa vozinha fraca tem que entender o que está acontecendo primeiro. Mas a aula de canto é super recomendada sim. Nossa, né? Então vai educar a voz, vai disciplinar a voz. Temos mais pergunta? A Eliana Araújo. Olha, doutora, é meio parente aí, ó. É de Arapeí, São Paulo. Obrigado, Eliane. Boa noite a todos. Por que quando escutamos nossa voz gravada, a voz parece ser diferente? É verdade.
O que acontece, né? A gente escuta não só com o ar chegando, como com a parte do osso. Quando a gente produz a voz, a gente está produzindo aqui por dentro. Então, a voz que a gente coloca para fora, a gente escuta de uma forma, com um retorno. A hora que ir junto à parte interna. A hora que você está escutando a tua voz gravada, você não está tendo essa parte interna junto. Então, você está tendo só do ambiente em si. Por isso que a gente estranha. Estranha, não? Que maravilha, viu? Vídeo? Mais uma pergunta mandada assim via vídeo. É a nossa queridíssima Tássia. Tássia, boa noite. Bem-vinda. Pode fazer a pergunta, Tássia. Olá, tudo bem? Meu nome é Tássia e a dúvida que eu tenho sobre a voz é como que eu consigo identificar se a minha voz está saudável? E assim, se eu detectar, né, alguma coisa, quais são os principais cuidados que eu preciso ter com a minha voz para evitar ter problemas? Muito bem, isso já é o programa inteiro aí, ó. Ali a parte dos cuidados a gente já falou bastante, né? Mas coisas que a gente pode identificar, a questão da falha da voz mesmo, que nem a outra pergunta, né, que a gente teve. Opa, mas minha voz começou bem, de repente ela fica ruim no final do dia, eu perco a voz muito fácil, né? Às vezes a questão do esforço que a gente está fazendo, eu estou tendo que forçar para conseguir falar, né? Uma Isso pessoa que sofre de ansiedade, nervosismo, vai ter oscilação na voz, com certeza, doutora. Com toda certeza, né? A parte nossa psicológica, tanto que a gente identifica quando a pessoa está ansiosa, está nervosa, pela voz, né? Então a gente consegue mostrar isso. Então algumas pessoas que realmente estão um pouquinho mais tendo essa falha, principalmente da voz, ou que esteja tendo rouquidão muito, né, de perder, algumas pessoas chegam a ficar totalmente afônicas, de não conseguir falar mesmo, né? Entender esse clima que a gente está de pandemia também tem influenciado, né? Então as pessoas estão mais ansiosas, tudo isso também pode estar causando alguma alteração. A máscara deixa um pouco a voz um pouco mais aveludada. Ela abafa um pouquinho o som, né? E muitas pessoas estão tendo essa dificuldade, às vezes, de entender ou compreender, porque a gente perdeu a leitura labial. Exato, doutora. Assim, mas assim, uma coisa boa que a máscara trouxe, claro, longe dessa pandemia, a gente quer que isso termine de uma vez por todas, mas pelo menos quando está com a máscara, você pode bocejar, né? Que ninguém vê. Bocejar é um exercício, né, de você também relaxar a musculatura, né? Sim, ele pode ajudar sim, né? Porque na hora do bocejar você usa toda a musculatura e você também ajuda a abrir e fechar a tuba auditiva, que também tem relação com a parte nossa auditiva, né? Então, a hora que você faz a movimentação em si, pela mastigação, pelo bocejar, são exercícios que a gente pode usar. Encher a bochecha de ar, fazer esse tipo de exercício. Caretas, né? A gente tentar segurar com alguma coisa, uma colher, alguma coisa com os lábios. Também é outro exercício que a gente vai treinando. Entendi. Que é a parte da motricidade. Exato, motricidade, aquecimento, etc. Né? Temos perguntas chegando aí via WhatsApp, com muito carinho a gente faz, viu? O João Pedro Rodrigues de Salvador, Bahia. Boa noite, João. Sou professor, olha, parabéns aos professores. Graças a Deus os professores estão sendo vacinados também, né? Graças a Deus, né? Sou professor em uma faculdade. Se eu estiver resfriado ou gripado, dar aulas pode prejudicar a minha voz? Vai estar agravando cada vez mais, né, doutora? Com certeza, né? É uma das coisas que quando a gente está resfriado, a gente pede que tente fazer repouso vocal, né? Mas se não dá, doutora? Então, daí é uma questão que é difícil, né? Mas o ideal é garantir uma boa hidratação de novo, né, bater nessa tecla para que a gente consiga ter uma melhora adequada e também focar na parte da melhora do nariz. Então a lavagem, por exemplo, do nariz com soro fisiológico pode ajudar, se ele tiver que, não tem jeito, vou ter que dar essa aula, né? Aquecer a voz, uma inalação de repente pode ajudar, né, só com o soro fisiológico mesmo, e a lavagem das narinas para tirar aquela secreção que está dificultando a entrada do ar pelo nariz. Olha, e exigir que na sala de aula tenha um microfone, uma caixinha de som. Com certeza. E acima de tudo, quando estiver assim, professor, estiver assim, faz fotocópia, dá um texto para eles trabalharem, interpretação de texto, deixa eles trabalhar lá e você fica repousando sua voz. Alguns truques, algumas dicas, mas para que amanhã, que você vai ter que dar aula de novo, a sua voz esteja um pouquinho melhor. Né? Exatamente. Vale a dica? Vale, com certeza. É uma ótima dica. Muda ali a metodologia. Exato, né? É importante isso. Então, acho que ficou claro, doutora, assim,
que é um instrumento de trabalho, que a gente precisa, é a nossa fonte de comunicação, é a voz, mas ela fica doente, a gente tem que perceber os sinais. Temos assim que a gente precisa, é pela boca que a gente fala, é pela boca que a gente come, né? Então tudo passa por aqui, né? Então a gente precisa cuidar da alimentação, né? Uma boa alimentação saudável, etc. E acima de tudo cuidar com a nossa voz, garganta, etc. Porque a nossa voz também, o som vai passar por aí, né, doutora? Com certeza. Não, esses cuidados são super importantes, né? Então a gente tem que cuidar, assim como tudo no nosso organismo é um equilíbrio. Okay. Então tudo que está nessa mesa, a gente pode ter os dois lados, né? Pode ter um momento de prazer, às vezes que, né? Mas o importante é que a gente tenha equilíbrio. Tomar coisa muito gelada também não é legal. Não. Muito quente pode queimar, deixar feridas, e gelada demais pode... Pode também fazer com que a gente tenha... O muco, ele bate o tempo todo ali nas células, ali, como se tivesse uns cabelinhos. Então, ele bate rapidinho. Quando a gente faz essa mudança brusca de temperatura, a gente faz um descompasso. Isso facilita, às vezes, até com que a gente possa fazer uma infecção, alguma coisa pela aderência. Por isso que as pessoas falam, doutora, o gelado realmente eu posso ficar doente porque eu comi alguma coisa muito gelada? É porque faz essa alteração ali e facilita para que os micro-organismos, bactéria, vírus, consigam entrar na mucosa. Doutor, temos uma última pergunta. O seu Armando Spiller, de João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, seu Armando. Costumo pigarrear para limpar a voz. Isso pode causar algum dano à minha voz? Pergunta o seu Armando, doutor. Com certeza, né? É aquilo que a gente comentou. O pigarro em si, você está esforçando, fazendo um trauma muito intenso na hora que você está fazendo... Então, isso, ainda mais se está sendo muito frequente, é sinal de que tem alguma coisa que não está errada. Então, é importante consultar, assim, o médico para conseguir identificar o que está de errado para gerar esse pigarro. Ok. Doutora, assim, a alimentação influencia bastante, principalmente assim, à noite, comer demais ou exagerar com doces, etc., chocolate. À noite pode ter consequências também para a voz durante o repouso, doutora. Sim, com certeza, né? Então, antes de dormir, a gente não deve tomar muito líquido, então, tomar chá logo em seguida, né, e dormir também não é legal, né? Tomar muita água antes de dormir também não, comer e já deitar em seguida também não, justamente porque a gente precisa ter um tempo de digestão, né? Entendi. E a gente precisa ter um repouso nisso. Se a gente não está conseguindo garantir com que o estômago tenha esse repouso e está ali tendo que trabalhar ainda, a gente pode fazer um refluxo, pode facilitar com que a gente tenha um sono de má qualidade, então tem que ter esse cuidado. Tá aí, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Dariene Pucci, nome de Santo de Araújo, nossa médica otorrinolaringologista. Os contatos estão aparecendo aí. Operadora 12 996 80 3557. O WhatsApp é o 12 996 40 90 41. Está na tela para você copiar. Vale a pena fazer uma visita para ver como é que está a sua voz, para você falar bem, cantar bem, louvar bem. Isso é bom demais, viu?